Pois bem, meus amados, então hoje começa de fato o curso do Apocalipse, né? Semana passada nós tivemos um encontro para fazermos assim, uma passada geral sobre, na verdade, escatologia, os eventos escatológicos, porque, lembrando, o Apocalipse, né, é um livro, mas tem eventos escatológicos que ele detalha pouco, né? Como o arrebatamento da igreja, acho que era para ser mais detalhado, um exemplo, né? Então nós fizemos um apanhado geral de escatologia. Bom, agora, começando no capítulo 1, versículo 1, eu passei um resumo aí para vocês, e quem está com o livro, na página 18, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Quem tiver com o livro, normalmente eu coloco sempre a referência bíblica, mas quem não tiver com o livro, mantenha a sua Bíblia aberta. Então, o propósito deste curso é fazer uma leitura de cada versículo do Apocalipse e assim fazer uma interpretação. É claro que terão versículos aí que terão N interpretações, né? Eu vou comentar sobre diversas linhas do Apocalipse, tá bom? Mas sempre enfatizando, claro, a corrente que nós acreditamos ser a verdadeira, né? Para mim só faz sentido falar da Bíblia se for confessional, seja num púlpito pregando ou dando aula. A gente pode citar, mas o que é a verdade, o que nós acreditamos ser a verdade, nós temos que então fazer um curso confessional, né? Este é um curso confessional, ou seja, ele segue a corrente de pensamento que é o dispensacionalismo, assim chamado, né? A doutrina das igrejas anabatistas, tá bom? A doutrina das igrejas anabatistas. Na introdução, na semana passada, eu falei para vocês e vou repetir, talvez uma das melhores maneiras para dividir o Apocalipse, ou o quanto já se cumpriu do Apocalipse, é como se divide as igrejas anabatistas e as igrejas católica e protestantes. Para eles, o Apocalipse está no fim. Está lá em capítulo 20, versículo 9, esse é o reino de Deus, que foi profetizado lá em Apocalipse 20, ele está se cumprindo, o diabo está preso, esse é o reino de paz que Deus prometeu. É isso que eles interpretam. Bom, as igrejas anabatistas na história sempre interpretaram que não, que nós ainda não estamos vivendo o reino de Deus, o reino de paz profetizado, que esse reino é futuro e vai acontecer depois que Jesus for aceito por Israel como Messias. Esse reino é implantado aqui na terra. Ou seja, então para nós, o Apocalipse está no capítulo 3. É isso que nós veremos. Para a Assembleia de Deus, o Apocalipse está no capítulo 3, no cumprimento das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse, mais especificamente na última carta, tá bom? Esse é o pensamento da Assembleia de Deus. E o que vai se seguir depois, os selos, trombetas e taças, são eventos dentro já da grande tribulação, tá ok? Mas como eu disse para vocês, para os protestantes e católico, protestante e reformado, o milênio já está se cumprindo. Esse aí seria o reino que Deus prometeu, né? Bom, então, como primeiro versículo, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Pastor, antes de eu iniciar, só um minutinho. Ok, prosseguindo então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, página 18, quem está com o livro, ou quem está aí com o nosso resumo, né? Está logo na página 1. Quem está com o resumo, está logo na página 1. Que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pois bem, então esse é o primeiro versículo. Bom, como esse texto ele começa exatamente com a palavra revelação, a primeira coisa que eu vou colocar aí para vocês é o significado de revelação. Então, quem está com o livro, quem está com o resumo, também para vocês entenderem, quem está tendo contato com o livro pela primeira vez, como que vocês vão entender essa numeração que tem aí? Essa numeração está assim, 1.1.1, tá bom? Então significa que é capítulo 1, versículo 1. Eu vou então fazer um comentário em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Aí tem capítulo 1, versículo 1, segunda parte, né? Porque o versículo 1, então, eu separei em 5 partes, tá bom? A primeira parte do versículo 1, significado de revelação. Aí a segunda parte, Deus lhe deu. A terceira parte, as coisas que brevemente devem acontecer. Ok? E depois a quarta parte, as enviou e as notificou. E a quinta parte, João, seu servo. Aí depois vai, olha, para 1.2, significa capítulo 1, versículo 2. Tá bom? E se o versículo 2 tiver 2, 3 tópicos, aí vai ficar 1, 2, 3, 4. Para vocês poderem entender como que eu organizei esse livro, tá ok? Bom, então nós estamos começando aí, capítulo 1, versículo 1.1, que diz significado de revelação. E eu coloquei até um comentário para a gente poder ler, do grego apocalipse, apó, que se traduz por afastar, e calipse, que se traduz por sombra. Logo, apocalipse significa afastar da sombra ou ainda afastar da obscuridade. Bom, é claro que o significado do nome, algumas pessoas já me questionam, professor, mas como pode ser uma revelação, vamos dizer, tirar da sombra, se tem tanta dificuldade de interpretação? Bom, o tirar da sombra significa o seguinte, o que é a sombra, o que o homem não consegue ver, o que estava escondendo, né? Estava causando essa sombra e você não consegue ver essa revelação, porque se trata do futuro. Então Deus vai trazer, vai tirar da sombra, ou seja, o futuro que o homem não consegue ver, então Deus vai tirar e vai mostrar para o homem. Isso é a revelação, tá bom? Sendo que essa revelação, ela significa o quê? A revelação significa um mistério que vem para o homem. Um mistério sempre ligado ao futuro, né? Aquilo que o homem não consegue ver. Isso normalmente é descrito na Bíblia como um mistério. Então, a revelação é quando Deus traz um mistério ao homem. O Apocalipse é isso. E qual é o mistério? O mistério, ele está falando, a maior parte do Apocalipse, a grande quantidade de texto e profecias que tem, elas estão ligadas ao futuro. Nós temos pequenos casos, como o Apocalipse 12, que ele retrata até Jesus nascendo, né? E depois sendo levado ao céu. Então retrata um passado. Porém, a grande parte do Apocalipse realmente são simbologias ligadas ao futuro, tá bom? Bom, então, além do mistério e da revelação, nós sempre dizemos que é necessário a iluminação para compreender essa revelação, ok? Então, o Apocalipse, a palavra revelação se aplica bem, tirou da obscuridade. Agora, vamos dizer, você tem ali a simbologia, foi tirado da obscuridade, você pode ver o futuro, agora você precisa de iluminação para compreender essa revelação. Bom, para vocês poderem entender melhor revelação, eu sempre cito um exemplo, alguns exemplos no Antigo Testamento. Lembram da história de José, tá bom? E do sonho que o faraó teve. O faraó teve um sonho em que ele via 7 vacas bonitas e 7 vacas magras subindo do rio Nilo, tá bom?
e ele também via espigas, né, bonitas, 7 bonitas e 7 feias, e as espigas também estavam ligadas ao Nilo, porque era uma cheia do Nilo que enriquecia, dava vida a essas espigas. E aí, de repente, aquelas vacas magras acabaram consumindo as gordas e continuaram magras. Bom, então ele teve essa revelação. O que significava? Qual era o mistério? O mistério eram 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Tá bom? Ok? Então, esse era o mistério, os 14 anos que iam se seguir. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Como que esse mistério foi revelado? Esse mistério foi revelado através de um símbolo, né? Um símbolo que os outros não conseguiram entender. Mas foi revelado? Foi revelado. O mistério foi revelado. Só que ninguém foi iluminado para compreender a revelação do mistério. Então, mistério, revelação e iluminação, vamos dizer, estão expostos nesse exemplo. José, então, foi iluminado para compreender a revelação daquele mistério. Repetindo, qual era o mistério? Os 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Esse era o mistério. Ninguém tinha como saber. Só Deus, que é presciente, sabe. Então, ele revelou ao faraó num sonho. Revelou ao faraó no sonho. Bom, outro exemplo que nós temos é o de Nabucodonosor e de Daniel. Havia um mistério. Né? Qual era? Era ligado ao futuro. Os reinos que iam se seguir. O reino babilônio, o reino medo-persa, o reino grego, o reino romano. Tá bom? E até a divisão desse reino romano. Havia esse mistério, que a humanidade não tem como saber o futuro. Então, esse era o mistério. Então, o que Deus fez? Deus revelou esse mistério em sonho a Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor foi revelado daquele mistério. Só que no caso dele, Deus ainda colocou um complicador, né? Deus fez com que ele esquecesse do sonho, mas ele teve o sonho da estátua, né, que está lá em Daniel capítulo 2, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de metal e as pernas de ferro, representando exatamente esses reinos. Só que ele esqueceu da revelação. O faraó, ele contou a revelação para José, né? E aqui Nabucodonosor esqueceu a revelação. Então, mas Daniel orou, Deus deu a mesma revelação a Daniel. Ou seja, revelou o mesmo mistério. E também iluminou Daniel para compreender. Então, o significado de revelação, com esses 2 exemplos, os irmãos podem entender. Tá bom? A palavra revelação, o termo revelação, realmente se aplica bem ao Apocalipse. Deus tirou da obscuridade. Qual era a obscuridade? Né? O que iria acontecer para o futuro. O que iria acontecer para o futuro. E nós... eu posso até adiantar, né? Claro que o curso de Apocalipse vai ser bem prático, nós estamos previstos 44 aulas, então nós dialogarmos bastante e poder pegar bastantes exemplos para vocês, né? Então, vocês vejam, inclusive a nossa interpretação sobre o Apocalipse, como eu disse para vocês no começo, a Assembleia de Deus acredita que nós estamos no capítulo 3, na era de Laodiceia. Bom, se isso for verdade, você pode olhar para trás e você pode ver a história, tá bom? Do cristianismo em geral, do que aconteceu depois que Jesus foi tirado desse mundo, nessa ordem, né? Primeiro teria uma igreja que é chamada de igreja primitiva. Primeiro foi a igreja de Éfeso, uma igreja que se destacava doutrinariamente. Então, depois veio uma igreja perseguida, que é a igreja de Esmirna. Isso bate com a segunda era da igreja, segundo e terceiro século da era cristã. Tá bom? Bom, nessa interpretação também, a terceira carta, por exemplo, que é a igreja de Pérgamo, a interpretação geral é que esse período
foi um período tenebroso, porque é considerado a igreja do imperador, aquele período do Império Romano, agora, vamos dizer, governando ali a igreja de Roma. Né? Okay? Então, nós vemos isso, faz sentido, é o que a Assembleia de Deus sempre interpretou, né? Depois de uma era de perseguição, veio uma era de corrupção. E essa era de corrupção veio uma outra era de corrupção ainda pior, porque diz que nessa outra era estava a religião de Baal, simbolizada ali em Jezabel, que é a quarta carta, é a igreja de Tiatira. Então a igreja, na história, teria uma quarta fase em que a religião de Baal, simbolizada no personagem que aparece lá em Tiatira, né, que é Jezabel. Jezabel era a grande representante da religião de Baal no Antigo Testamento em Israel, né? Então, num período em que a religião de Baal realmente foi, podemos dizer, finalizada na Igreja Católica Romana. E nós vemos isso acontecer, porque no ano 431, todos os títulos de Semíramis, da religião da Babilônia, todos eles foram colocados em Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Então, realmente, nós vemos isso acontecer. E o interessante, que depois nós vamos estudar com detalhes, é a quinta carta. Porque a quinta carta é a igreja de Sardes, e quando nós estudarmos mais à frente, vocês verão, né, inclusive esse sábado, se vocês assistiram a aula comigo, né, depois eu vou passar o link lá da aula, eu vou comentar sobre isso. Essa visão que a Assembleia de Deus tem sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, essa visão, ela diz o quê? Que as igrejas protestantes, que são simbolizadas na igreja de Sardes, elas são as filhas da Babilônia apocalíptica, né? Mas os protestantes, claro, eles não concordam com essa definição, né? Eles dizem que essa interpretação das 7 cartas não faz sentido, e ele usa o seguinte argumento: porque tudo que as igrejas protestantes não podem ser chamadas é de igreja que tem nome de que vive, mas está morta, que é a grande característica da igreja de Sardes, tá bom? Só que o que eu digo para eles, o que eu respondo para eles, é que não existe melhor maneira de definir as igrejas protestantes. Não existe melhor maneira de definir Lutero, porque é claro que aqui está falando espiritualmente. Tá bom? Espiritualmente, quando você vai nas 95 teses de Lutero, ele está lá defendendo o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Então, qual a melhor definição para Lutero e para os protestantes? Tem nome de que vive, mas está morta. Então, o que eles dizem que a igreja de Sardes, por essa característica, não se aplicaria à igreja da Reforma Protestante, não, mas tudo que se aplicaria é exatamente isso. É uma aplicação excelente, porque Lutero, ele continuou praticando a religião de Baal quando ele saiu do catolicismo. Dizem até que ele abandonou depois, mas quando ele realizou o protesto dele, ele era um praticante da religião de Baal. Está lá nas 95 teses. Então, todos que seguem o movimento pensando que Lutero foi alguma coisa, veja que realmente é ruim. Bom, considerando depois a sexta, né? A quinta foi Sardes, a sexta carta, que nós vamos estudar com detalhes, é a de Filadélfia. Nós vemos também ela se aplicando, porque ela é interpretada na história como a igreja das missões, e é verdade. Depois da Reforma Protestante, o outro período que veio foi quando os anabatistas começaram a ter liberdade para pregar o evangelho, a partir de 1700, 1800, tá bom? E a partir do século XX, foi contado como sendo a igreja de Laodiceia, tá bom? Do século XX para frente, então nós estaríamos vivendo a era de Laodiceia. Então, para nós, ok? A revelação, nós podemos olhar para ela até uma parte do capítulo 3 como algo que tem acontecido. E o restante do capítulo 4, principalmente em diante, tudo seria futuro, com exceção, como eu falei para vocês, de Apocalipse capítulo 12, que para falar do futuro,
até da besta perseguindo a semente, né, da mulher, né, a semente de Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo durante a grande tribulação. Mas para falar dessa perseguição durante a grande tribulação, o que o capítulo 12 faz? Ele volta na história. Ele volta até o momento em que Jesus é gerado por essa mulher e depois é arrebatado para Deus, e o dragão continua perseguindo a mulher na história, que aí nós veremos mais à frente. Então, repetindo, resumindo o que eu falei para vocês aqui nesse começo, o nosso olhar para o Apocalipse, o olhar dos chamados dispensacionalistas, é que o Apocalipse ele está se cumprindo o final do capítulo 3, a última das 7 cartas, a última das 7 eras da igreja aqui na Terra. Que nós sempre falamos, a igreja sempre falou que é uma era de terríveis dificuldades, porque Jesus Cristo diz que essa é uma igreja que é rica, mas é pobre, cega e nua, ou seja, a grande característica do período. Mas é claro que no período de Laodiceia você vai encontrar igrejas que vivem até como Esmirna, por exemplo, sendo perseguida, a igreja que está lá na Coreia do Norte, igreja que está na China, em alguns países islâmicos, né? Essa semana mesmo saiu uma notícia lá no Irã, eles parece que estão aproveitando essa derrota deles, porque teriam muitos espiões dentro do Irã. E eles estão fazendo o quê? Ele está usando isso para perseguir judeus que vivem lá e cristãos também que vivem lá. Porque o cristão ele pode viver lá no Irã, ele não é proibido, ele só é proibido de evangelizar um muçulmano. Existem comunidades de cristãos, existem comunidades judaicas lá no Irã, mas ele não pode assim, evangelizar um muçulmano. Se ele fizer isso, ele corre risco de morte, ok? Pois bem, então dei essa explicação para vocês aí sobre o significado de Apocalipse, né, revelação, e vamos lembrar também, o termo Apocalipse, ele assumiu assim um significado completamente diferente para a história, né? Hoje as pessoas falam de Apocalipse como destruição, um sinônimo de destruição. Se tem algo que vai cair um grande cometa na Terra, né? Então eles falam o Apocalipse, é a destruição. Mas o Apocalipse, na verdade, não é isso. O Apocalipse, ele é a revelação, vamos dizer, do futuro. Ele é a revelação, ali no final do primeiro século da era cristã, do que iria acontecer na história. Não, do que iria acontecer na história. Esse é o significado, revelação. Bom, e aí uma nota também que eu até coloquei na página 19, quem tiver com o livro, é interessante que em hebraico, se você procurar você tem agora o Novo Testamento em hebraico, né? Em hebraico, eles não chamam esse livro de revelação. Eles não chamam esse livro de revelação. Existe uma palavra em hebraico que se traduz por revelar, revelação, que é legalot, mas eles, na verdade, utilizam outra palavra no Novo Testamento, que é a palavra risaion. Ela se traduz por visão e não revelação. Porque como no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, né, eles sempre relatavam como uma visão, tá bom? Eles viram algo, não? E o Apocalipse, vamos dizer, diz que é uma revelação que Deus deu a João. E João, claro, ele vai ter visões, ele vai ver Jesus no meio de 7 castiçais, é uma visão, tá ok? Então, nesse sentido, acaba se tornando um sinônimo, né? É claro que a revelação pode acontecer por outros meios, pode acontecer por sonho, tá bom? Mas João ali, pelo que nós vemos, é sempre uma visão. Então, no Novo Testamento em hebraico, ele está escrito visão de Jesus Cristo, ou visão de Yeshua HaMashiach, né? Como seria a transliteração mais fiel
desse termo, do nome Jesus Cristo, tá ok? Pois bem, o número 1.2 diz que é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Essa parte do versículo que eu quero explicar para vocês. Porque o que significa Deus dar uma revelação a Jesus Cristo? Então veja, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Bom, como que eu explico isso? Olha, Jesus Cristo, ele continua sendo homem? Sim, ele é o homem ressuscitado. Ele é o homem ressuscitado. Quem morreu na cruz foi o homem, e esse homem, ele ressuscitou. É claro que ele também, como Deus, ele mesmo ressuscitou o homem, né? Derribai este templo, em 3 dias eu o reedificarei. Eu o ressuscitarei. Então, como Deus, ele ressuscita o homem. O homem ressuscitou e recebeu um corpo incorruptível, um corpo eterno, que ele é chamado de primícia dos que dormem, ou seja, os nossos corpos serão semelhantes ao corpo de Jesus. Então Jesus hoje, ele é um homem num corpo incorruptível. Bom, é assim que nós explicamos. Esse homem também, ele precisava ser revelado sobre o futuro. Ele precisava ser revelado sobre o futuro. Como iria acontecer as coisas na história, tá bom? Ele, como Deus, é claro que ele sabe. Tanto que alguns perguntam assim, professor, Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele sabia o dia e hora da sua vinda? Você pode dizer que sim, e a resposta está certa. Você pode dizer que não, e a resposta está certa. Porque se a pessoa especificar como homem, não, ele não sabia. Por isso que ele diz que daquele dia e hora, tá bom? Só o Pai sabia. Mas ele, como homem, ele não sabia. Mas se ele é também o Deus eterno, ele, como Deus, sabia. Então, a resposta sim, nesse caso também, está correta. Então, ele, como homem, ele não sabia. Mas, como Deus, ele sabia. Então, como homem, o que ele precisava agora? Ele precisava ser revelado sobre o futuro. Tá bom? Então, por isso, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É o número 1.1.2, ou seja, capítulo 1, versículo 1, ainda estamos analisando a segunda parte dele. Bom, a terceira parte ainda do versículo 1. As coisas que brevemente devem acontecer. Bom, os cristãos primitivos, irmãos, eles acreditavam mesmo que o tempo do fim estava próximo. Eles acreditavam que Jesus estava às portas. Tá bom? Tanto que o apóstolo Paulo teve que fazer aquela correção. Eu comentei com vocês semana passada, na segunda carta aos Tessalonicenses, dizendo, né? Olha, a vinda de Cristo não está perto. O apóstolo Paulo teve que falar para eles. Certamente o apóstolo Paulo entendeu, né, que o tempo dos gentios não poderia durar um tempo tão curto. O tempo dos gentios, até pelo que Jesus falou, até preguei sobre isso esse domingo lá em Quissamã, o tempo dos gentios, ele não poderia acontecer ali naqueles dias do apóstolo Paulo, por exemplo, o fim do tempo dos gentios. O tempo dos gentios requeria que Jerusalém fosse destruída, o templo fosse queimado, tá ok? E depois, num futuro, ele fosse reconstruído. Tá bom? E aí Jerusalém não seria mais pisada pelos gentios, porque Jesus Cristo disse que o templo ficaria assim até que o tempo dos gentios se completasse. Então Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. É a interpretação natural das palavras de Jesus. Bom, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses antes de Jerusalém ser destruída. E ele, claro, sabia, até pelo contato com os apóstolos, né, que Jesus havia anunciado a destruição de Jerusalém. Então Jerusalém seria destruída, disse Jesus, e os gentios, e ela seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. O que é o tempo dos gentios no Antigo Testamento? Era aquela festa, aquele período de Pentecostes, né? Tá bom?
Então, entre Pentecostes e trombetas, que era o quinto tempo determinado, era o tempo dos gentios. O Pentecostes era, então, a era da igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, não pode ser agora, porque tem que haver uma destruição desse templo, eles serem espalhados pelo mundo e depois de algum tempo eles voltarem para Canaã. Nós, olhando hoje para o passado, essa interpretação é espetacular, porque nós sabemos que há 200 anos atrás, há séculos atrás, muito antes dos judeus voltarem para a terra de Canaã, a Assembleia de Deus e as igrejas que deram origem a ela, como a Igreja Batista Independente, que vem da Suécia, né, que deu origem à Assembleia de Deus, que tinham igrejas irmãs nos Estados Unidos também, não? E eles pregavam o quê? Eles pregavam que Israel voltaria para a terra de Canaã e que um dia eles acabariam por se converter e Jesus reinaria sobre eles. Não? E isso tá na história bem claro, né? O missionário Lourenço Osso chegou aqui no Brasil em 1938 trazendo literaturas dessas igrejas que defendiam exatamente isso. Ele chega no Brasil pregando isso, que Israel voltaria para a terra de Canaã, se desenvolveria, um dia Jesus reinaria sobre eles. Só que os judeus estavam sendo mortos por Adolf Hitler na Europa. E a Assembleia de Deus pregando, olha, um dia Israel vai se desenvolver como nação e vai acabar por fazer aliança com o anticristo. Isso está nos nossos escritos. E repito, o missionário Lourenço Osso foi meu professor pregando isso aqui no final da década de 30, início da década de 40, e os judeus sendo mortos lá na Europa, e até o Brasil entregou judeus para Hitler matar, né? Então, quem é que imaginava que 77 anos depois, considerando até agora, Israel seria essa potência de nação? Tá bom? Então, esse é um grande sinal para nós de que realmente a escatologia da Assembleia de Deus é uma escatologia confiável. O que nós temos de história para o passado, eu falo que a escatologia da Assembleia de Deus é confiável, porque você pode pegar o oposto. Qual era a escatologia e como é até hoje dos protestantes? Os protestantes continuam dizendo, esquece Israel. Israel, Deus não tem mais nada com Israel. Israel, se quiser salvação, eles têm que se tornar igreja. Eles falavam isso há 77 anos atrás, há 90. Nós sabemos que eles falavam isso dos protestantes há 500 anos atrás. Eles falavam isso, que não existe esperança para Israel. A aliança de Deus com Abraão e com Davi, daquele reino, aquilo ali acabou. Era isso que eles pregavam há 70 anos atrás, 80 anos atrás, até 500 anos atrás. Então, a história tem mostrado que eles estão errados, né? E que a escatologia da Assembleia de Deus é realmente uma escatologia confiável, né? Não é uma escatologia confiável. Pois bem, então as coisas que brevemente devem acontecer eram coisas que, vamos dizer, teriam o início do seu cumprimento também nos dias de João. Na verdade, algumas estavam se cumprindo. Podemos dizer que João, ele está, por exemplo, encerrando a igreja de Éfeso, porque nessa interpretação, a igreja de Éfeso, ela termina com o primeiro século, com o ano 100, vamos colocar assim. Ela é chamada de a igreja apostólica. Ela é chamada de a igreja apostólica. Então, algumas coisas já estavam acontecendo. E até a perseguição, por exemplo, da besta, algumas coisas já estavam acontecendo. Porque a besta, ela é um poder político. O que o Apocalipse profetiza é que vai ter uma besta final, né, que é dito que ela sobe do mar, mas essa besta, ela faz parte das mesmas bestas que Daniel viu lá no capítulo 7. Nós vamos estudar
né? Claro, junto com o Apocalipse, nós vamos estudar, por exemplo, Daniel capítulo 7, e aí vocês verão que a quarta besta de Daniel 7 é o Império Romano. E João vê a continuação dessa besta. João vê a continuação dessa besta. E essa besta, ela está perseguindo, vamos dizer, a verdade de Deus. Tá ok? Bom, o item, agora a quarta parte do capítulo 1, versículo 1, as enviou e as notificou a João. Bom, esse João, irmãos, eu até comento no livro, conhecido como apóstolo do amor, é o privilegiado de receber essa revelação fundamental para a igreja conhecer o futuro de todas as coisas. Então, como eu disse para vocês, e nós estamos em um futuro tão interessante que algumas coisas nós podemos olhar para o passado, tanto para o passado distante, como eu disse para vocês, das 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse, mas nós já podemos olhar para um passado recente, de 77 anos, 80 anos, o que estava acontecendo no mundo? Os judeus sendo mortos, e o que as igrejas anabatistas, as igrejas que não batizavam recém-nascido pregavam, né? Há 80 anos atrás, há 100, 200, 500 anos atrás, 800 anos atrás, o que elas pregavam? Que Israel voltaria a ser o povo de Deus, que eles voltariam para a terra de Canaã, que eles reconstruiriam o templo. Isso era pregado, tá bom? Por essas igrejas que geraram a Assembleia de Deus. Então nós estamos num futuro interessante, que nós olhamos para o passado e algumas coisas já nos ajudam a ver que a escatologia da Assembleia de Deus é confiável, enquanto a escatologia católica e protestante é um desastre, porque também a volta de Israel para Canaã e eles se desenvolverem, isso não tem como. Eles têm que reconhecer que eles estão errados. E reconhecendo que eles estão errados, eles têm que rever toda a escatologia deles, porque para eles o milênio está acontecendo desde os dias de Constantino, o reino de Deus. Lá teria acabado toda a tribulação, Constantino trouxe a paz, era o reino de Deus, é o que a Igreja Católica prega. Então Israel voltando para a terra de Canaã, isso destrói toda a escatologia católica protestante, destrói mesmo. Destrói também porque eles, na verdade, seguem essa heresia, entre outras, que Constantino, pagão que era, colocou na Igreja Católica. Porque a história comprova que ele continuou praticando o paganismo. No ano da morte dele, em 337, ou seja, 25 anos depois do que ele disse ter se convertido, no ano da morte dele, ele participou como pontífice máximo de culto dedicado a templo pagão, participando de culto como sacerdote. Então, na verdade, ele organizou uma instituição pagã, que o Apocalipse vai revelar também, nós veremos. Essa instituição que ele organiza, ela matava as igrejas que não batizavam recém-nascido. Por isso que o Apocalipse diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Porque desde Constantino até 1840 foram os últimos países, Espanha, né, foi um dos últimos países que a Inquisição acabou, foi em 1840. E desde Constantino eles perseguiam as igrejas, tá bom, que não batizavam recém-nascido. Pois bem, o item, a quinta parte, capítulo 1, versículo 1, então João, né, seu servo, ele é o privilegiado a receber essa revelação. Tá ok? Pois bem, vamos então para o versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Quem tiver com a Bíblia aí, vamos ler esse versículo. Diz o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então João, irmãos, a história diz que João, ele parece que depois ele foi tirado da ilha de Patmos. Tá bom? Ele foi tirado da ilha de Patmos, porque teve realmente aquele imperador louco, né,
que foi Domiciano, mas que depois João teria sido tirado da ilha de Patmos e até teria então ditado, né, escrito o Apocalipse. Então ele começa a escrever dizendo, né, que ele era essa testemunha. Tá bom? E depois vão ter aqueles hereges que vão, normalmente ligados à igreja de Roma e de Alexandria, que vão dizer que não era o João Evangelista, mas era realmente João Evangelista, porque os testemunhos de Pápias, o próprio Pápias, ele comenta que Pápias, depois vocês vou explicar com mais detalhes. Pápias foi um homem que não está na história bíblica, mas a história comprova que ele foi discípulo de João. Tá bom? Os documentos da igreja primitiva mostram que ele foi discípulo de João junto com um outro discípulo chamado Policarpo. Foram os dois nomes mais importantes depois da morte de João. É o que a literatura coloca, né? Esses dois personagens foram dos mais importantes. E ele diz que ele ouviu, por exemplo, do apóstolo João, que Jesus vai reinar na terra. Que ele ouviu do próprio apóstolo João. O que você entendeu desse capítulo? Não tinha divisão de capítulo, né? Mas desse trecho aqui onde fala que Satanás é preso. O que você entendeu, João, quando isso te foi revelado? E ele diz que João falou para ele, significa que Jesus vai voltar e vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Que Jesus vai governar sobre Israel aqui na terra. Esse era o pensamento da igreja primitiva. Esse era o pensamento da igreja primitiva. Tá ok? Pois bem, vamos então ao versículo 3 agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, eu até coloquei um comentário aí para vocês, né, tá tanto no livro quanto aí no resumo, né? O termo bem-aventurado deriva do grego makarios, que pode ser traduzido por verdadeira felicidade. É o significado do termo Macários. E também o tempo está próximo, 1.3.2. Quem está com o livro está na página 23. É o que eu acabei de comentar com vocês, que na igreja primitiva eles acreditavam que realmente Jesus estava às portas. O relato que nós temos da história, além do apóstolo Paulo dizer que, alertar os cristãos que o dia de Cristo não estava perto, ou seja, a era dos gentios seria longa. Apesar do apóstolo Paulo falar isso, mas nós encontramos cerca de 100 anos depois, e não está errado não em pensar isso, era uma questão natural, né? Vamos dizer, está até errado literalmente, mas eu falo, é um erro natural, porque nós encontramos pessoas acreditando que Jesus estava para voltar. Porque também, quando surge a perseguição, por exemplo, de Domiciano, e depois outras perseguições, a perseguição de Diocleciano, que é a pior de todas, mas no meio daquelas perseguições, aí os cristãos estavam vendo um homem que ele exigia que os deuses de Roma, Júpiter e outros, fossem reverenciados pelos cristãos. Ele exigia isso. Então, aquilo para os cristãos isso só pode ser o anticristo, né? E esses imperadores também, eles normalmente eram reconhecidos como deuses assim depois que eles morriam, né? Mas teve caso de alguns que reivindicaram ser reconhecido como Deus em vida. Mas esse não era o grande problema da igreja, tá bom? Mas também tem um homem que ele obrigava os cristãos a reverenciarem Júpiter, que para os cristãos era o demônio. E esse homem também reivindicava a adoração
E isso para os cristãos fazia realmente pensar no anticristo. Tá bom? Fazia pensar no anticristo. Então, é natural. Isso é tão natural que o mais famoso desses é o católico Eusébio de Cesareia. Para eles, é por isso que eles acreditam que com Constantino começa o reino de Deus. Com Constantino começa o reino de Deus. Porque, vamos dizer, foram as tribulações, aquela atitude de ordenar que os cristãos adorassem os deuses, adorassem Júpiter e também adorassem o imperador. Para eles aquilo ali era o anticristo. Acabou o anticristo, agora é o reino de Deus, o próprio Eusébio de Cesareia. E, vamos dizer, a Igreja Católica e os protestantes até hoje acreditam nisso, né? Tá bom? Então eles acreditavam que o reino de Deus estava próximo. Os católicos acreditaram e os protestantes seguiram esse pensamento. Por isso é que eles dizem que nós estamos vivendo um milênio. Estão pensando que vão nos enganar. Mas é fácil ver, né? Interessante que eu mostrei para vocês 2 exemplos de olhar para o passado e nós podemos olhar para o presente também. Olhe para o presente, olhe para a Rússia, para a Ucrânia, olhe para Israel e o Hamas, e veja se esse é o reino que Deus prometeu. Você acha que isso é só humano? Você acha que o diabo está preso? Como o Hernan Dias Lopes, ele fala aí na televisão que o diabo está preso, que esse é o reino de Deus que está dominando o mundo, né? E está trazendo paz ao mundo. Só que começou com Constantino há 1700 anos atrás. Então é claro que isso está errado, né? Bom, então, o tempo está próximo, tinha esse conceito na igreja primitiva, e eu coloquei aí um comentário para vocês. O termo próximo deriva do grego egos e aparece 2 vezes no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, esse aqui que nós temos, e capítulo 22, versículo 10, quando vai colocar como uma mensagem de alerta para os cristãos. Então, a mensagem realmente tem que ser essa para a humanidade. Tinha que ser essa. Né? O cumprimento das coisas estão próximo. E o Apocalipse é o quê? É o início do cumprimento das coisas. Então começa desde a perseguição, tanto que vou citar mais um exemplo do Apocalipse. Vocês, quem está novo aí, às vezes tem pessoas que talvez nunca estudou o Apocalipse, então não se assusta não. Eu vou falar um ponto mais à frente, mas depois nós vamos detalhar. Tá bom? Bom, então citar um exemplo para vocês. Apocalipse capítulo 12, quando nós temos lá a mulher que eu falei para vocês, que gera o varão que há de reger as nações com vara de ferro, tá bom? Ela gera Jesus, e Jesus é levado para o trono. Jesus é levado para o céu. E aí diz que o dragão, ele lança um rio atrás da mulher. Esse é um ponto que eu vou interpretar para vocês. Também nós temos... ali está tendo uma descrição histórica. O menino que foi gerado, ele foi levado para Deus, e o dragão inicia essa perseguição, né, à mulher. O que ele lança atrás da mulher? Ele lança um rio. O que é esse rio? Bom, o rio é formado de água. Água é um símbolo da palavra de Deus. Então, o que significa o dragão lançar esse rio? Significa ele lançar um rio de doutrinas heréticas atrás da igreja. A partir de Constantino, tá bom? As heresias vão crescer exponencialmente. Elas começam cedo, né? Mas a partir de Constantino ela é colocada na Igreja Católica, na Igreja de Roma, e quem não aceitar vai ser caçado e morto. As igrejas que não aceitarem serão caçadas e mortas. Tá bom? Então nós estamos vendo aí também um exemplo de como a história ajuda a gente a entender o Apocalipse. Então quem fez curso ou está fazendo curso de história da igreja, em alguns pontos vai até entender mais facilmente. Porque claramente Apocalipse capítulo 12 ele está falando alguns momentos da história,
Como eu disse, o momento que Jesus nasce, o momento que ele é levado ao céu e o momento que o dragão lança um rio de heresias atrás da mulher. Então, lança um rio de heresias atrás da mulher. Pois bem, ainda na página 23 do livro, aí nós temos aí agora saudação às 7 igrejas.